Atenção, nós estamos estudando sobre Deus. É muito importante, eu quero voltar a frisar, que os irmãos tenham sempre presente que, ainda que na congregação evangélica, vocês não vão ser questionados sobre a existência do ser, do Supremo, a existência de Deus, mas na vida secular não faltará quem lhes questione sobre a existência de Deus de diferentes maneiras. Vocês se surpreenderiam se soubessem quantas pessoas duvidam da existência de Deus. Não é que eles não creiam na existência do ser, é que eles têm dúvidas. E eu não os condeno nem os critico por terem dúvidas, porque ninguém jamais lhes explicou quem é Deus. O conhecimento de Deus é uma coisa intuitiva no ser humano. Todos nós temos dentro de nós algo que nos indica, nos impulsiona a conhecer o Criador. Entretanto, com o passar dos tempos, nós temos os questionamentos, as perguntas, as dúvidas sobre quem é Deus. Não se Deus existe. Geralmente a dúvida não é sobre a existência do ser, mas quem é o ser. Isso é o que paira na mente de muitas pessoas. Voltamos a dizer que em nenhuma parte das Escrituras tentam confirmar a existência de Deus mediante provas formais. Nenhum escritor da Bíblia se preocupou em provar a existência de Deus. Nenhum deles. Por quê? Para eles, a existência de Deus se dava por sentado, ou seja, por ser, por existir. Não havia dúvida. Talvez não o chamassem Deus, o chamassem de diferentes maneiras. Como já citamos para vocês, nem mesmo Moisés sabia o nome do seu Criador. Isso fica patente no livro de Êxodo, capítulo 3, quando ele tem aquele primeiro contato com Deus. Ele ficou tão apavorado que, olha só, 80 anos depois, é que o Salvador de Israel tem contato com Deus. Moisés foi conhecido como o Salvador de Israel. 80 anos depois é que ele vem ter o primeiro contato com Deus. Entretanto, este homem, que não sabia não quem era Deus, mas como chamar a Deus, foi convocado para ser o libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. Agora você imagina, Moisés, membro da família de Deus, a nação de Israel, 80 anos sem nunca saber quem é Deus. Imagina nós que éramos gentios, Como os judeus dizem que éramos goim, Goim, de goim, é uma palavra hebraica que quer dizer gentil, mas de uma forma depreciativa, Tanto que eu me reúno com os judeus, eu moro perto de um bairro judeu em Buenos Aires, e nós temos uma vez ao mês um jantar na casa de Donetsk, que é uma família de judeus, e eu era o único não judeu que participava do jantar, E eles, não, mas você é nosso primo, você não é goim, você é uma forma depreciativa de dizer gentil, É como dizer cães, Eles chamam os não judeus de cães, inclusive no tempo de Jesus. Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Aqui não foi uma metáforazinha, não. Era comum os judeus chamar os gentios de cães. Só que aquela mulher quebra as duas pernas de Jesus. Não, mas não vamos jogar para os cães e tal. O que ela responde? Mas pelo menos eles comem da migalha que cai da mesa. Ela não disse, não, como me ofendestes? Como fizeste isso? Que presunçoso. Não, ela foi lá e quebrou as duas pernas do judeu. Mas pelo menos os cães, Jesus disse, puxa vida, essa me pegou.
Nunca vi nem em Israel uma coisa parecida a essa, né? Então, esse era um conceito judaico, né? Até o dia de hoje. Então, ele não sabia quem era Deus. Então, a existência de Deus, ninguém tenta provar na Bíblia. Se dá, a Bíblia começa no princípio Deus criando, e no fim da Bíblia termina com Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus está presente. Há 5 evidências que nós podemos falar sobre a existência de Deus na criação, na natureza e na história humana, né? Na história humana. E esses argumentos vocês vão encontrar em todos os livros de teologia de forma diferente. O que eu fiz foi sintetizar esses argumentos, que eles são muito filosóficos alguns, né? Nós procuramos sintetizar para que vocês possam entender. O primeiro argumento, eu recomendo para vocês que gostam de ler, busque só em um sebo, porque uma livraria não vai encontrar. Já indiquei uma vez, Curso de Filosofia, o autor é Regis Jolivet, com termo Regis Jolivet. Curso de Filosofia de Regis Jolivet, é da editora Agir. Essa editora não existe mais, já acabou, faliu, eu não sei. Eu tenho esse livro que eu consegui comprar em um sebo, claro. É um livro que vai dar uma noção tremenda sobre Deus na base da filosofia de Aristóteles. Quem estudou filosofia, estudou Aristóteles. Eu estive até dando agora, lá na Amazônia, filosofia, gravando para a universidade, e eu coloquei muito esses argumentos, desde o ponto de vista filosófico, e falando sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, o conceito que eles tinham da alma. E o conceito que eles tinham da alma vinha da convicção da existência de um ser criador da alma. E esse ser criador da alma não é outro senão Deus. Argumentos. O primeiro argumento é o argumento cosmológico, vem de cosmos, né? Cosmo em grego é mundo, né? A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio, ou seja, nada aparece do nada, né? Todo efeito deve ter uma causa suficiente. Logo concluímos que o universo deve ter tido uma causa primeira, ou um criador, ou, na linguagem aristotélica, uma força motriz primária. A ordem do movimento causal, dentro da filosofia, nos leva a uma causa principal que motivou todas as outras causas. Essa causa principal é justamente o criador desse argumento cosmológico, que é Deus. Quando contemplamos o universo, às vezes eu olho Discovery, ou você vai começar um filme, aparece aquele universo. Eu tenho algumas fotos aqui do universo. É uma coisa impressionante, né? Você vê um vídeo sobre o universo, as estrelas. Nós perguntamos, como surgiu isso? Como começou tudo isso? Não pode ter aparecido do nada, como diz os ateus, né? De onde vem? Que força produziu? O cosmos não contém em si mesmo a resposta para a pergunta sobre suas origens. O universo não contém em si mesmo a resposta sobre de como começou. A primeira elaboração filosófica desse argumento se encontra em Platão. O ponto de partida é o quê? É o movimento que, embora possa ser classificado de várias formas, em última análise é redutível a 2 tipos: movimento espontâneo e movimento comunicado. O movimento espontâneo deve obrigatoriamente ser antes do movimento comunicado, pois somente se ele já existir, poderá ser depois comunicado. Ou seja, se você tem várias bolinhas que uma bate na outra e faz com que a outra se mova, tem que haver uma bola primeira que motivou o movimento das outras bolinhas para derrubar ou fazer mover a outra. O efeito dominó. Tem que haver um dominó primeiro que caia para comunicar esse toque e tirar os demais dominós da inércia. Isso é o que nós usamos nesse movimento, nesse princípio
do cosmológico, né? Por quê? Porque a matéria em si, com suas moléculas, ela é inerte. E só se pode mover ou sair do lugar dependendo de uma força exterior que produza, como eu citei o caso do dominó e das bolinhas, esse movimento. Então, no homem, somente a alma é fonte de movimento espontâneo. Basta você ir para o livro de Gênesis, quando Deus cria, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois nessa terra ele cria um boneco, e esse boneco não tinha vida. Ou seja, esse boneco não comunicava nada, porque ela tinha uma alma inerte. Mas quando ele sopra nesse boneco, o espírito, né? Esse ruach, esse pneuma do grego, esse espírito da vida, comunica vida à alma, e a alma comunica vida ao corpo, e o corpo se movimenta. E esse princípio cosmológico é muito interessante, porque aí você pode ver a falácia, né, das conjecturas dos ateus e daqueles que querem colocar em xeque a existência de Deus. Antes de falar sobre o argumento teleológico de Teleus, que se designa o propósito, alguém disse que um ateu, um professor ateu, que não cria em Deus, e tinha um grupo de alunos cristãos que argumentava a existência do ser. E aquele professor disse que Deus não existe. O universo apareceu. Eu ia trazer hoje o livro de Adalto Lourenço, mas eu vim direto de São Paulo e não pude trazer. Na próxima aula eu vou trazê-lo. E esse professor disse, vai ter uma feira de ciências. Aí os alunos cristãos disseram, ótimo. Então eles pegaram uma sala grande como essa, ou talvez até um pouco maior, e fizeram um modelo da Via Láctea e do universo. Tudo movido a bateria, pilha, luz. Então o Sol é uma lâmpada que era o Sol, os planetas, conhecidos da época, talvez 9, não sei se mais, e tal. E tudo se movia como se fosse o planeta, né? O universo, o Sol, a Lua, as estrelas, os cosmos, alguns meteoritos caíam e tal. Era uma coisa científica. Aí o professor disse, vamos inaugurar quando o nosso professor de ciência chegar. Quando o professor entrou, ele disse, uau, que fantástico, que coisa maravilhosa. Eu vou dar 10 para os que fizeram isso. Aí os alunos disseram, professor, o senhor não vai dar 10 para ninguém. Mas por quê? Ninguém fez isso, professor. Isso apareceu aí. Abrimos a sala e apareceu. Mas não pode ter aparecido, se move com uma precisão de um relógio suíço. Alguém deve ter feito, olha só como o Sol, a Lua, os planetas, os meteoritos até caem ali. Quem foi que fez? Como foi a equipe? Não, isso apareceu aí. Apareceu, abrimos a sala e apareceu aí. Jogamos umas baterias no ar aí e apareceu. Mas não pode, alguma mente inteligente tem que ter feito isso. Disse, professor, isso aqui é uma miniatura do universo. Se o senhor não crê que uma miniatura apareceu, como vai crer que o original apareceu? Isso é uma cópia do universo, uma miniatura. Se a miniatura não pode ter aparecido, como o original pode ter aparecido? Aí matou o professor. Entende? Deus existe. Deus é. Eu tinha uma colega, não sei se ela está viva ainda, mais jovem do que eu, mas pode ter morrido, porque ela tinha um problema de coração. Não, ela pode ter morrido porque ela tinha coração de boi, né? Talvez era mal de Chagas, estava aumentando e explodiu o coração dela, não tinha cura. Uma loira muito bonita, psicóloga. E eu a conheci no Rio e tal, e eu estava na Argentina, eu vim ao Brasil, fiquei 15 dias e conheci, e ficamos amigos, né? Ficamos amigos. Aí eu comecei a querer evangelizá-la, ela disse que não cria em Deus, Deus não existia lá no Rio de Janeiro, Deus não existe, e se Deus existe, por quê? Aí eu vim saber que ela estava condenada à morte, o coração estava aumentando, e explodiu o coração, e não tinha transplante. Isso foi em 76 no Rio. Então o transplante era uma coisa complicada, estava começando e tal. E ela tinha, eu era pequenininho.
E ela tinha 21 anos, né? Jovem, vigor e tal. Aí eu disse, olha, eu vou voltar para a Argentina daqui a 2 semanas. E eu tenho um presente para você. O nome dela era Eli. Nunca mais a vi. Eli. Aí eu comecei a estudar justamente esse livro de filosofia, Regis de Oliveira, curso de filosofia. Tinha muita coisa que eu tirei desse livro. Tirei pouca coisa da Bíblia. Tirei mais desse livro. E outros livros de filosofia, eu tinha estudado filosofia antes, tinha muito material que eu via importância para falar para uma pessoa, uma psicóloga, uma pessoa muito estudada. E eu preparei uma monografia, né, como se fosse uma tese, e coloquei o título, Um Deus para Eli. Em nenhum momento eu falei da Bíblia, mas filosoficamente eu tentei mostrar, pelos argumentos teleológico, cosmológico, a ordem do movimento causal, a força motriz, o motor primeiro de Aristóteles, o que da alma de Sócrates e Platão. Então eu peguei dentro da linguagem dela para mostrar quem era Deus, que Deus existia. Aí eu fui, entreguei, eu ia viajar 1 semana depois, aí nós saímos um dia, fomos na praia lá no Rio, aí eu dei para ela. Eu cheguei em casa, eu leio. Então eu liguei, disse, eu li aquilo que você me falou, mas depois eu falo. Aí eu cheguei lá, aí eu me despedi, eu disse, olha, eu me despedi, eu vou viajar amanhã para Buenos Aires e tal. Aí ela, tudo bem, que Deus te dê uma boa viagem. Eu disse, o quê? Ela trancou a porta, não deixei mais falar com ela. Quando ele me disse que Deus te deu uma boa viagem, eu senti que fez efeito os 10 dias que eu esteve lendo a Deus para Eli. Diz que Deus te deu uma boa, ela disse, não! Aí fechou a porta. Escapuliu Deus, né? Então, Deus está lá dentro, né? Está lá dentro de nós. Aquilo que nós lemos em Romanos, capítulo 1, né? Que Deus colocou dentro de nós o quê? Da sua existência, que está na nossa consciência. Se você estuda dispensações, você vai ver que a segunda dispensação chama-se dispensação da consciência, onde o homem é governado pelo conhecimento do ser, algo intuitivo, como será na época do milênio, na sua consciência. E a nossa consciência nos fala da existência de Deus. Argumento teleológico de teleos, ou seja, designa o propósito. O propósito evidente no universo aponta para uma mente suprema. O desígnio implica que o universo é obra de um arquiteto dotado de inteligência suficiente para explicar a sua obra. Se você estudar um pouco da maçonaria, eu estudei um pouco de maçonaria, tem umas coisas terríveis, mas tem algumas coisas interessantes, né? Eles chamam de Deus como o supremo arquiteto do universo, né? Não, o caso de Cadu, vamos deixar o Cadu para lá. Cadu já é outra história. Mas o supremo arquiteto do universo, né? E essa palavra é muito chamativa, né? E Deus, ele é realmente o autor da criação do universo. E esse universo, alguém aqui tem um livro do Adalto Lourenço? Tem também os CDs? Tá ok. Recomendo que comprem o livro. Tem algumas coisas que eu não concordo com o Adalto Lourenço, porque eu sou dispensacionalista. Ele não é dispensacionalista, né? Ele tem os seus quê das dispensações, e eu respeito o ponto de vista, mas no que diz respeito à existência do universo como obra de Deus, é 10. E tem outro livro, até um pouco mais completo do que o do Adalto Lourenço, que é mais barato, inclusive. O do Adalto Lourenço é muito difícil de encontrar. Eu levei quase 5 meses para encontrar na editora Saraiva. Eu tinha que encomendar em várias editoras, porque esgota logo, né? Ele é um cientista, né, da USP, da NASA, né? Um homem tremendo. É um obreiro de Deus, é crente, né? Se convidar, ele vem na igreja dar aula palestra. Mas tem outro livro, publicado pela Chamada da Meia-Noite, que é a metade do preço e é fácil conseguir. É quase a mesma coisa, né? Eu comprei também esse livro, que você compra por site, né? 50, 70 reais, é barato, é um livro muito bom, material de primeira qualidade. E ali ele mostra como tudo começou. Não, é Adalto Lourenço.
Eu não lembro o nome do autor, mas eu trago segunda-feira para vocês. É sobre o universo. Eu não lembro o nome do autor. Mas quando ou como tudo começou. Quando tudo começou, de Adalto Lourenço. Eu não tenho os DVDs. Eu tenho somente um DVD e o livro. É interessante ele mostrando a existência do universo que não foi por acaso. E quando alguém tenta usar os argumentos cosmológicos do cosmos e o argumento teleológico do propósito, do desígnio, não está somente provando como apareceu o universo, mas está mostrando a existência do Criador do universo, que é a existência de Deus. Isso é muito importante, né? Observamos o propósito e a operação de um plano no mundo e naturalmente concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o preparou para o propósito ao qual está servindo. A grande questão do argumento teleológico é aquilo que nós comentamos em uma das aulas, uma das primeiras aulas que falamos sobre Gênesis 1:1. É que o texto em hebraico disse Bereshit bara Elohim, aí fala Hakia, ou seja, Hakia quer dizer o universo, o firmamento, né? Não deixa claro um céu diferente, porque em português céu de Deus e céu daqui é a mesma coisa. Mas em hebraico não. Como em inglês o céu, já explicamos aqui, o céu comum é o sky, né? Sky é esse universo. Mas o céu de Deus é o heaven, ou seja, é chamado paraíso ou heaven, né? Mas em português diz céu para o céu de Deus e o céu do firmamento. Fica meio confuso. Então esse texto em hebraico disse Bereshit bara Elohim, ou seja, no início criou Deus. E essa palavra bara, já explicamos para vocês aqui, é uma incógnita. Porque você só cria alguma coisa partindo de material pré-existente. Você só faz tijolo se tiver barro. Você só faz uma instalação elétrica se tiver lâmpada e fios. Mas o termo bara, que aparece somente aí uma vez como verbo de criar, é meio vazio, porque no princípio criou, sem usar material pré-existente, os céus e a terra. Fica meio... Mas criou de quê? Como é que ele fez? Fica difícil para uma mente que não tem entendimento cristão entender que Deus criou do nada. Esse bará, quer dizer, sem usar material pré-existente. Aí é que esbarra, às vezes, a mente daquelas pessoas que já vêm com um conceito, um preconceito sobre a existência de Deus. Então ele diz que Deus não pôde criar sem usar material pré-existente. Aí tem a história do Big Bang, tem a história aqui do gusano, né, daquele micróbio, etc. e tal. Essas teorias meio... O universo em desencanto, não sei se alguém lembra. O universo em desencanto. Teve moda nos anos 80, né? O universo em desencanto, que tinha um conceito totalmente deturpado sobre a criação do ser humano. Aí vem os conceitos da teoria da evolução, de Darwin, né, etc., a teoria da espécie, que não tem fundamento, Do ponto de vista da experiência humana, o comportamento intencional só pode ser explicado por referência de uma mente e a uma vontade que o oriente. Ou seja, quando dizemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, houve uma experiência, houve um princípio, houve uma intenção. Ou seja, o comportamento do ser, do Criador ou da Trindade foi intencional em criar os céus e a terra. Por quê? Para quê? Com que propósito criou Deus os céus e a terra? Aí vai esbarrar em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, em todos os conceitos e teorias dos evolucionistas modernos. Por que Deus criou? Eu preguei domingo em Tucuruí, lá na Amazônia, e justamente eu comecei a mensagem dizendo: com que propósito o ser, dono da magnitude da criação, dono de tudo que existia no mundo seu chamado eternidade, anjos, arcanjos, querubins, serafins, com que propósito criou
os céus e a terra, ou seja, o universo. E depois, tendo criado o universo, havia um pontinho lá desaparecido no universo chamado Terra. Com que propósito, com que intenção criou o ser humano? Sendo ele Deus. Quando se fala Deus, aquele que enche os céus e a terra, que nem o céu nem a terra pode contê-lo ou limitá-lo. Com que propósito criou o homem? E mais, com que propósito quis dividir a sua existência, intimando com esse minúsculo ser criado chamado homem? Com que propósito esse ser supremo, todo-poderoso, pediu que fizessem um lugar aqui na terra, fizessem uma construção e deixasse um quartinho de veraneio para ele vir uma vez ao ano passear aqui? Mas ele não tinha os céus, tudo, mas com que propósito ele queria um quartinho aqui na terra? Sabe que Deus queria um quartinho para passar um veraneio uma vez ao ano aqui na terra, né? Sabiam disso? Não? Sim, ele pediu, eu quero um quartinho de veraneio, como vocês têm o Santo dos Santos. O mundo inteiro é de vocês. E esse barracão de lona, que parecia um circo grande, coberto com peles de várias cores, tem 3 divisões que já explicamos aqui: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Uma vez ao ano eu vou estar lá, sem que ninguém vai lá me incomodar, que eu vou descansar. Uma vez ao ano, no dia da expiação, ele viria só para visitar ali. Com que propósito? Então chamava lugar santíssimo ou santo dos santos. Então nós temos que, quando lermos a Bíblia, pensar nessas coisas. Não leia a Bíblia como aquele crente comum, aquele comunardo que lê blá, 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 blá. Não leia como papagaio, como louro, né? Leia estudando, perguntando, questione. Eu sou um questionador da Bíblia. Às vezes eu leio a Bíblia fazendo questionário, perguntando a Bíblia. É assim que eu aprendo da Bíblia. Eu leio a parte que me interessa e começo a perguntar: e por que isso? E quando disso? Depois eu procuro a resposta das minhas perguntas na Bíblia. É a melhor forma de aprender a Bíblia. Eu não tinha ninguém que me ensinasse onde eu estava, às vezes. Eu fazia meu programa de estudo ali em Rosário. Eu não falava bem o idioma quando eu cheguei lá, então eu fazia meu programa de estudo e eu perguntava, eu dava aula para mim mesmo. Depois, não, você está errado, isso não é assim, procura novamente. Até eu ficava rindo, né? Eu sozinho ali. Se alguém chega, o pastor está meio biruta, né? Pastor, eu quero dizer que tem pregador que imita outro. Se tem. Tem xerox, fotocópia autenticada e certificada. Tinha um aqui em nossa igreja, aqui, que tem um pregador que quando ele prega ele faz assim. Ele faz assim com a calça. E esse pregador fazia a mesma coisa assim. Ou seja, né? Não imitem ninguém. Copie os bons exemplos, mas seja você. Não imite ninguém. Não queira imitar ninguém. Eu nunca quis imitar ninguém. Já me espelhei em grandes pregadores, mas nunca quis imitá-lo, porque cada um é um. Né? Divisum indivisum, ou seja, o indivíduo não se divide. Você é você. Você é você. Então, copie os bons exemplos, mas não queira imitar ninguém. Então, o ser, Deus, é esse ser. Ele quis intimar com o ser humano. Ele quis no dia da expiação vir no lugar santíssimo. E estar no lugar ali onde estava a arca, né, a arca do pacto, onde estava o sumo sacerdote uma vez ao ano. Por quê? Vamos duvidar da existência desse ser se de Gênesis a Apocalipse encontramos mencionado os atos portentosos de Deus aqui na terra, né?
Então, foi um comportamento intencional dele manifestar-se de diferentes maneiras ao homem, a Adão e Eva, a Noé, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, etc. Portanto, só admitindo que o universo é governado por uma mente, se poderá explicar a teleologia que se observa nos níveis inconscientes da realidade. Ou seja, o universo não se autogoverna. Esse princípio de que há uma ordem universal que se autogoverna no universo não tem fundamento. É necessário uma mente para controlá-lo. Por que os planetas não se chocam um com o outro? Por que o Sol não se aproxima da Lua? Por que os planetas que são gelados não se aproximam muito do Sol e vice-versa? Então, é necessária a existência de uma mente que controle todo esse universo. E essa mente que controla todo o universo não é outra coisa senão o próprio Deus. No livro de Jó tem algumas coisas tremendas sobre Deus. Também no livro de Provérbios, que nós estamos estudando na escola dominical. Esse argumento se encontra em Santo Tomás de Aquino e em reformulações posteriores. Naquela coleção de livros tem o material de Tomás de Aquino, que vale a pena vocês lerem, né? Um outro argumento é o antropológico. Nós vamos entrar nesse argumento quando estudarmos antropologia, que já está pronto, inclusive o material de antropologia, vai ficar junto com o de angelologia. Vamos ver que na natureza do homem, os impulsos, as aspirações, etc., demonstra que ele é cópia de alguma coisa. Nós temos um estudo chamado Espírito, Alma e Corpo. Quando você vê as funções do espírito e da alma, é necessário crer na existência de um ser superior, cujo espírito está controlando o nosso espírito. São Paulo, quando ele escreve uma das suas epístolas, eu creio que é a epístola aos Romanos, ele diz que o seu espírito testifica com o nosso espírito. Ou seja, isso quer dizer que é no espírito do homem que ocorre o testemunho do Espírito de Deus. Então, esse enlace entre o homem e Deus está presente e palpável de diferentes maneiras, que nós veremos com mais detalhe quando estudarmos antropologia. Assim que o homem dispõe da natureza moral, regulada por conceito do bem e do mal. Como é que nós sabemos que isso é bem e isso é mal? Que isso é correto e isso não é correto. Não é necessário ensinar a ninguém o que é bom, o que é mal, o que é correto e o que não é correto. Todos nós temos dentro de nós isso. É o caso que nós falamos, quando falamos da natureza moral, já contei para vocês aqui sobre o pecado de Adão. O pecado de Adão, como é que ele se sentiu depois de haver desobedecido a Deus? Despido. De que forma? Nu com genitais aparecendo? Não foi isso. A nudez que Adão sentiu não é porque ele estava com genitais aparecendo, ele e Eva. Não foi isso. Esse é o conceito equivocado dos pregadores. Ele estava nu sem roupa, e tem pessoas com essa roupa aparecendo na merendinha aí na igreja. Não, isso não é a nudez de Adão. A merendinha, a janta, tudo de vez, né? Alguns mostram tudo, né? Mas não foi o pecado de Adão. Não foi o sentir de Adão. Você gostou da merendinha, né? Esse não foi o sentir de Adão. É que nós somos tão puritanos, tão hipócritas às vezes, né? Com essas coisas. A nudez de Adão, como já falamos aqui, não foi a nudez física. Deus o vestiu fisicamente, não porque ele se sentiu nu fisicamente. Ele se sentiu nu moralmente. A vestimenta moral
que o fazia responsável pelos seus atos diante de Deus, como Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que o homem é a semelhança de Deus, não é que Deus é feio como a gente, não. Semelhante no sentido de responsável moral pelos seus atos. Então, já expliquei aqui, Deus nos vestiu com a sua moralidade. A moralidade é algo de Deus. Vestiu Adão. A moralidade é que faz você responsável pelos seus atos. Ele não cometeu nenhum ato imoral no sentido que nós temos nos dias de hoje. Não é que ele foi lá na General Câmara, Marechal Câmara, não sei como é, General, Marechal, Coronel, sei lá, como é que é? General Câmara, e pegou uma prostituta e... Não foi essa a imoralidade. Esse é o conceito moral que nós patentamos, né, os pentecostais. Mas não. Imoralidade é muito mais do que isso. Isso é imoralidade, mas as outras coisas também, né? Não foi isso que Adão cometeu. Adão, ele se sentiu imoral porque violou um princípio divino de moralidade. Ele se sentiu responsável, moral, como Deus. Por isso que Deus colocou sua semelhança. Deus é responsável moral pelos seus atos. Se Deus cometer qualquer um ato de irresponsabilidade, naquele momento ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Por quê? Porque ele é imutável em seu ser. E imutabilidade é qualidade essencial da deidade. Essa qualidade de imutabilidade é que ele não muda. Ele é santo. Se ele cometer um ato que viole a santidade, ele deixa de ser Deus. Porque a deidade não pode mudar. O homem pode mudar. Então, Adão, responsável moralmente diante de Deus, essa natureza moral era o que vestia, ele se sentiu nu moralmente. E como se sentiu nu moralmente, teve vergonha do seu próprio corpo. Por isso que Deus o vestiu. O pecado não era ele continuar sem roupa, como alguns puritanos pregam. Não, os índios andam sem roupa. E não estão pecando por isso. Em uma tribo na África, uns missionários americanos foram lá e as mulheres usavam umas penas aqui e os seios todos de fora. Aí esse missionário, a esposa pediu sutiã e blusa, né, e vestiu todas as mulheres de blusa e tal. E elas achavam bonito, bonito, isso, achavam bonito, né? E quando os maridos chegaram, quiseram matar as esposas dos missionários. Tirou toda aquela roupa e jogou fora, queimou. Você quer que nossas esposas se vistam como as prostitutas? Porque ali quem tapava os seios eram as mulheres prostitutas. A cultura local. Então a nudez de Adão que ele sentiu foi a nudez moral, a nudez espiritual. Que ele morre imoralmente. Por isso que Paulo escreve na carta aos Efésios: estáveis mortos moralmente ou espiritualmente, em delitos e pecado. Então o pecado de Adão o matou espiritualmente. Ele morreu naquele momento espiritualmente ou moralmente. Aí ele perde a semelhança, que é o caráter moral, separável da substância vivente, que era o seu corpo vivo com a alma. Seria que uma pessoa, quando ele está bem espiritual, que ele começa a pecar ou não? Não. Aí nós vamos entrar em outra área, que vamos estudar em antropologia, que é os 3 estágios do homem. Tem o homem natural, que é o homem não regenerado, não convertido. Tem o homem espiritual, que é o homem convertido, transformado, que vive segundo a vontade de Deus. E tem o homem carnal. O carnal não é o mundano inconverso. O carnal é aquele que já foi espiritual e começou a decair e começa a voltar à velha vida. Esse é carnal. Não é natural, porque já tem conhecimento. Não é espiritual, porque está como a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, tenho contra ti que a pecas ou te divorciaste do teu primeiro amor. Então, ele está como a igreja de Éfeso de Apocalipse.
Deixou o primeiro amor e começou a se afastar. Isso é o crente carnal. Ele é crente, mas é carnal. Continua sendo crente, mas é carnal. E tem que ser recuperado. A família cristã em Corinto, né? Em Corinto. Fala que mata, Que seria os... Claro, todos eles são somáticos, ou seja, o soma é corpo em grego. Mas no soma tem as três fases, né? E o pneumático vem de pneuma, espírito, pneumático espiritual, né? Muito bem. Então ele reconheceu que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar o ser humano. Esse conhecimento chama-se consciência. Essa consciência está dentro de nós. Quando Adão desobedece a Deus, Deus tira da dispensação da consciência, da inocência, ele passa a ver a dispensação da consciência. Ou seja, ele tinha condições de, conhecendo o bem e o mal por experiência, de saber o que era bom para agradar a Deus e o que era mal para desagradar a Deus. Por isso que Deus pune a Caim, porque Caim pecou conscientemente, sabendo a diferença entre o bem e o mal. A conclusão que se chega é que há um legislador que idealizou uma norma de conduta, aí vem a ética, né? Uma norma de conduta para o homem, e fez a natureza humana capaz de compreender esse ideal. Ou seja, Deus criou um princípio ético para legislar a conduta. A diferença da psicologia é que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. E a ética estuda a conduta humana, não a moral. Erradamente, alguns professores de ética e alguns livros diz que a ética é a parte da filosofia moral. Não, é outra história. É outra história. Ética estuda a conduta humana, né? Não, eu não fiz isso porque é falta de ética. Não tem nada a ver com falta de ética, como deixar de fazer isso, né? Nada a ver, né? Então, essa ética foi colocada por Deus dentro de nós. Domingo comentamos isso, inclusive, na escola dominical. Então, aí nós temos os valores. Os valores não são princípios como são ensinados. Os valores são os princípios morais, não. Valores são muito mais que princípios, né? São normas inerentes ao ser, que está dentro de mim. Esses valores, os valores cristãos, os valores morais, princípios é outra coisa. Deus, o justo legislador, criou os conceitos do bem e do mal. Mais tarde Deus gravou esse conceito em leis e em pedra, né? Já foi chegando. Um texto que eu cito sempre, que está em Deuteronômio, Deus falando: os céus e a terra tomou hoje por testemunha contra vós, que eles tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha, Deus colocou os dois. E diz, vírgula, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente ou a tua descendência. Então, esse conceito de bem e de mal, de certo e errado, já está colocado por Deus em todo ser humano. Então, o fato de que o homem compreende esta lei e sente sua responsabilidade para com ela, manifesta a existência de um ser legislador que criou o homem com essa capacidade. Esse legislador, ele não somente cria as normas. Se você vê no livro de Deuteronômio, que é conhecido como livro das repetições das leis, ou a segunda lei, Deus fala sempre, se guardares todas as leis e os mandamentos, etc. e tal, ele está falando das normas. Ele é o legislador, aquele que criou as leis e vela para fazê-la cumprir. Quando diz que Deus cuida da sua palavra e vela para fazê-la cumprir, ele está atuando como legislador, né? Não só a natureza moral, como também todos os aspectos do homem nos falam da existência desse ser, desse legislador, né? Como Salmo 42, versículo 2. O quarto argumento é o argumento histórico, né? A história humana, de diferentes maneiras, vai mostrar isso.
Mostrar que é um ser que governa todas as coisas. Quando Paulo escreve na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre os 7 fatores de unidade da igreja. Vocês lembram quais são os 7 fatores de unidade do cristão da igreja? Efésios 4, sem abrir a Bíblia. Não vale abrir a Bíblia. Todo obreiro deve conhecer a carta de Efésios de cor, de memória. Efésios tem que conhecer. Eu li mais ou menos umas 40 a 50 vezes Efésios. O obreiro tem que conhecer Efésios e Romanos de ponta a ponta. Senão não vai ser um bom obreiro. Não vai ter muito o que ensinar sobre eclesiologia. O obreiro tem que ler Romanos pelo menos umas 60 vezes. E é pouco. E é pouco. E é pouco. E Efésios, coloca 60 vezes nisso. Que é um livro pequeno, você lê rápido. Efésios é a base do mistério oculto que está no capítulo 3. O mistério oculto por séculos, que é o quê? A igreja. E no capítulo 4 fala dos 7 fatores de unidade, que é uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Depois ele fala, coloca com chave de ouro, dizendo, e um só Deus e Pai. Que é sobre todos, por todos e em todos. O que é que ele quer dizer? Sobre todo, Deus Pai. Por todo, Deus Filho. Em todo, Deus Espírito Santo. Paulo era o cara era fera. Então, você vê que ele une ali, ou seja, então essa providência de que Deus governa tudo, sobre todos está Deus Pai. Por todos está o Filho, em todos, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, não saber que vós sois o templo, morada do Espírito Santo, então está em todos, por todos, né? Já está lá 7 séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías capítulo 53, né? Diz que ele morreu, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, ele morreu por todos nós, né? Porque Deus mandou o seu filho para quê? Para? O que Paulo diz a Timóteo? Deus mandou o filho para salvar a todos os pecadores, dos quais eu sou o principal, o primeiro. Isso não ensina o universalismo, que todo mundo está salvo. Porque a salvação é para todos, mas não é de todos. A salvação é para todos, mas não é de todos. Por quê? É para todos, porque todos têm a chance. Não é de todos, porque nem todos aceitam essa chance. Isso Paulo fala. E com isso, eles ensinam o universalismo, que todo mundo já está salvo. Não. A outra coisa que vocês já ouviram na igreja de vocês, eu já ouvi na minha, até eu já falei também, e porque eu falei, que não precisa fazer nada para ser salvo. Mentira. Isso é mentira do diabo. Que às vezes eu falava, meu Deus, me perdoa. E o bicho ficava contente. Isso não existe. Não tem que fazer nada para ser salvo. Não faça isso. Não use chantagem. Isso é chantagem. Não, já vem aqui à frente. Quem vem aqui à frente está salvo? Você fica à frente só lá e tal. Tá insistindo tanto, você foi lá à frente. Você tem que fazer alguma coisa assim. Você tem que concordar. Quem disse que é de graça? Foi caríssimo. O preço que Jesus pagou foi tremendo. Não é de graça, foi caríssimo. Falar em de graça, você já fez consultório? Não? Atendeu o consultório? Não, bom. Bom, aqui tem algum advogado? Eu atendi uma clínica, a Clínica São José, que era da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu era o psicanalista e era o sexólogo da clínica. Era caríssima a clínica. Aí quem não podia pagar, eu era sócio de outra clínica chamada CEMED, Consultório Médico de Resende, eu era um dos donos. Aí tinha pessoas que eram pobres e tal, a prefeitura não tinha convênio e tal. E doutor, o senhor não pode atender fulano, e alguém pedir, né? E eu tinha pouco tempo, eu atendia o meu consultório e a clínica dos militares, então não tinha tempo. Aí vinha uma pessoa, eu via que não podia pagar, ele disse, olha,
eu não vou te atender de graça. Aqui pagamos aluguel, a clínica é caro, e depois o tratamento psicanalítico não pode ser de graça, porque a pessoa não valoriza. Aí falta consulta e tal, desse. Eu vou te atender. Você vem aqui, mas o senhor não vai atender de graça? Não vou te atender de graça, não. Alguém vai pagar por você. Eu vou aumentar o preço da consulta de algumas pessoas que vão pagar por você. Alguém vai pagar por você. Assim, se você não vir, está desperdiçando o dinheiro de outro paciente que está pagando por você. Eu vou tirar 5 minutos de um paciente, 5 minutos de outro e vou dar os 50 minutos para você. Alguém vai pagar para você. De graça. Custou muito a minha formação. Muitos anos. Caro, livro, horas de sono, e depois fazer pós e outra pós, e eu era pobre, demarré, desci mesmo, não tinha como pagar mesmo, não podia comprar livro, eu vivia na biblioteca, e agora fazer de graça? Não. Eu sou profissional da minha área psicanalítica e sou um profissional do ensino. Eu não estou aqui como pastor, estou aqui como profissional. Eu sou professor. Então eu gosto que me respeitem como profissional. Eu não sou um pastor que ensina, não. Eu ensino. O pastor tem conhecimento, então vai ensinar. A Bíblia diz o contrário. Eu sou profissional do ensino. Eu fui agora para Tucuruí, na Amazônia. Eles pagaram a minha passagem. São 3 aviões para chegar lá no centro da Amazônia, né? E me pagaram muito bem. Uma cidade que tem 7 faculdades. Lá dentro da Amazônia tem 90 mil pessoas. E as 7 faculdades de administração de empresa, de enfermagem, faculdade de enfermagem, faculdade de gestão empresarial, gestão não sei quanto, faculdade de direito. As 7 faculdades é da igreja. É da igreja. Impressionante. Eu fui para dar aula de psicologia secular, né? Gravar as aulas. Eu gravei 1 mês de aula em 3 dias. Eu acordava às 5 da manhã, dormia à meia-noite. Gravando as aulas, gravando os blocos, gravava 30 minutos, parava, tomava água, gravava mais 30 minutos, parava. Fiquei lá 4 dias. E gravei um curso completo, uma matéria completa. Então, eu fui como profissional. O dono é um pastor, mas ele me tratou como profissional. Me deu o melhor hotel da cidade, me remunerou como corresponde a um próprio. Pastor, vou te abençoar, vamos abençoar o pastor. Vai me abençoar coisa nenhuma. Não quero que me abençoe, não. Obrigado. Eu vim aqui como profissional. Eu quero que você reconheça o meu ministério. Vou pregar, vou lá não sei aonde, gasto combustível e tal. Vamos abençoar, vamos te abençoar, pastor. Vai me abençoar, não. Abençoar quer dizer, você vai receber algo por não ter feito nada, ou por não ter feito nada, você vai receber algo. Ou seja, uma bênção é algo que você recebe sem ter merecido. Isso que é uma bênção. A bênção é um favor que você recebe sem ter merecimento. Você não fez nada para merecer. Mas eu fui para lá, gastei combustível, preguei, suei, preparei mensagem, tudo. Ele não vai me abençoar. Ele vai reconhecer o meu ministério como uma oferta. É diferente. Vamos dar uma bênção ou não? Você vai reconhecer o meu ministério, assim que está na Bíblia. Vai reconhecer o meu ministério. Vai reconhecer a minha profissão como docente. Então, eu estou aqui, eu vivo do ensino, eu vivo do que eu ensino. Eu renunciei às igrejas que eu pastoreava. Fui presidente de convenção na Argentina, deixei as igrejas em 3 estados só para ensinar. E a terceira igreja mais importante de Santos me chamou para pastorear. Há 4 anos atrás eu recusei. Igreja rica, não é muito longe daqui. Qualquer pessoa queria pastorear aquela igreja. Eu não quis. E o pastor não fala comigo até hoje por isso. O pastor daquela igreja. Eu não quis. Queria casa, carro, porque eu sou um profissional do ensino. Assim que eu gosto que me tratem como profissional que eu sou. Então, tem pessoas que pensam diferente. O que eu vi ali na Amazônia, eu até comentava com o pastor ali, Erivaldo, é a igreja mais organizada que eu já vi na América Latina. Olha, eu conheço a América Latina toda, de El Salvador, na América Central, ao Uruguai. Todos esses países, Estados Unidos, mas como aquela, nem nos Estados Unidos, nem a igreja do Benihim eu vi que era organizada assim. Tucuruí.
A igreja, eu vou mostrar para vocês depois. A frente é toda de vidro fumê. Tem um centro administrativo que é o edifício mais chique da cidade. Esse centro administrativo é para administrar a igreja. Ali tem anexo, é um edifício separado do templo, com contador, relações públicas, relações humanas, RH, uma equipe de profissionais com carteira assinada, como deve ser em todas as igrejas, para administrar a igreja. Ao lado tem uma espécie de escola, que é para atender escola dominical, não é no salão da igreja. As salas de aula no edifício. 2 edifícios que vou mostrar para vocês que parece no Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, no Morumbi. Mas não, é na Selva, em Tucuruí. Aí eu disse, pastor Océlio, e essa quadra aí ao lado, aí, esse centro poliesportivo aí, não atrapalha o culto de vocês? Tipo a Arena de Santos ali, né? Ele disse, não atrapalha não, porque isso aí é nosso também. Para fazer reuniões grandes de 4, 5, 7, 10 mil pessoas, fazemos aí. Então nós compramos todo o quarteirão. Ele queria fazer uma faculdade, só tinha pessoas que tinham o colegial, os professores tinham somente o colegial e o ensino normal do município. Ele falou com o prefeito, eu quero que os professores desse município sejam formados em pedagogia. Trouxe uma faculdade de pedagogia à distância, depois levou o pessoal para lá. Hoje todos os professores têm faculdade do município. Disse, agora eu quero uma faculdade de teologia. Foi lá no BASA, que seria o BNDES de lá. Disse, nós queremos, aí já sabiam o que ele fez. Disse, traga um projeto. Ele levou um projeto de uma salinha de aula, como se fosse pentecostal, aquela coisa bem pobre. Não. Quero uma coisa maior. Aí ele fez uma coisa grande. Vamos construir um complexo universitário e entregar para a Assembleia de Deus. É de vocês. É para administrar? Não, é de vocês. E o BASA, Banco de Desenvolvimento da Amazônia, construiu um complexo universitário e entregou. Lá hoje tem 7 faculdades. Mas pastor, senhor diretor, como é que eles vão pagar? Daqui a 3 anos vocês começam a pagar com um juro de 2% ao ano. Aí ele disse, tá bom. E como o edifício mais chique do município, são esses edifícios, a faculdade, as igrejas e tudo. Aí a Justiça Federal ficou com vergonha de ficar no lugar que estava. Pastor, o senhor não aluga para a gente algumas salinhas dessas aí que o senhor não esteja usando? Aí ele alugou para a Justiça, tem assim, Faculdade Gamaliel, Justiça Federal. E com o dinheiro da Justiça Federal, ele paga todo o complexo universitário para o Estado. Olha como Deus abençoou. Ele é a Assembleia de Deus, não parece, mas é. Não. Ou seja, e se você vê o pastor, você não dá nada por ele. Eu vou estar lá em novembro dando outro curso de psicologia. Todos os pastores têm que fazer faculdade lá, pelo menos uma faculdade secular. Ele paga a faculdade dos pastores. Quando se termina, o co-pastor, ele me chamou, pastor, consegue um mestrado aqui no Rio, em São Paulo, ou lá em Buenos Aires. Eu vou bancar o meu co-pastor para fazer o mestrado. Ele precisa de mestrado. Todo mundo lá tem mestrado. E agora eu estou levando um pós-graduação da BNT do Rio para lá. Em novembro estou dando um curso de psicologia só para 60 pastores que atendem o público. Eles atendem o público da igreja e o público da cidade. Aconselhamento pastoral. Diz, como os pastores aqui não têm formação psicológica, nem muito estudo, eu venho aqui dar um curso de psicologia pastoral, de como atender o público em geral, só para os pastores. Então estou montando um curso só para os pastores de aconselhamento pastoral, como atender o público. Então uma mente dessa aberta, Deus só tem que abençoar. Ele quer saber se o pastor comeu, se o obreiro está passando necessidade, se teve problema de luz, de gás, de telefone. Tem uma equipe da administração da igreja só para ver como estão vivendo os obreiros. Eu nunca vi isso na Assembleia de Deus. Nunca vi, eu não conheço nenhuma. E o vice-presidente pastor, ele quer saber se nós estamos bem, se estamos com a cara assim, quer saber por quê, se nós podemos trocar o carro. Todos eles têm carro. Tucuruí, no centro da Amazônia, vocês vão ver a foto. Agora esse pastor saiu de uma ilha, da selva, fez pedagogia, fez bacharel em teologia, fez o mestrado, fez filosofia, fez um doutorado,
depois fez um PhD em Cambridge, em Londres, e está lá em Tucuruí. E agora eu estou legalizando o PhD dele de Cambridge, tentando legalizar aqui no Rio de Janeiro. Então, Deus abençoa essas pessoas. Eu saí de lá morto de cansado. 3 dias, acordava 5 da manhã, dormia 10 da noite, comia peixe todos os dias, né? Porque lá é peixe para dar e vender. Mas em ver como Deus está usando aquele homem, né? E ali eu vejo a mão de Deus. A existência de Deus no meio da selva, fazendo aqueles milagres tremendos. Não podemos negar a existência do ser. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. A Bíblia não é a história de Deus. A Bíblia é a história do que Deus faz. Se é a história do que o ser faz, então o ser é, ou ele existe. Então, a história da humanidade, o surgimento do declínio das nações, Babilônia, Roma e tal, mostra que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei. E que o declínio nacional e a podridão moral seguem a desobediência. Isso é muito interessante. Sodoma era um êxito, Gomorra também, né? Sodoma e Gomorra eram 2 cidades pequenas juntas. Então eles cresceram tanto que caíram. Sidom, Nínive, a cidade mais fortificada, mais poderosa, teve a oportunidade do arrependimento com o irmão Jonas, mas depois veio abaixo. Ou seja, então as pessoas sobem e a soberba faz com que eles desçam. Tudo isso mostra a existência de um ser, de um ente regulador. Hoje no Brasil existem os entes reguladores. A ANAC, que regula a disciplina dos aviões, a ANEL, Anatel, tudo isso são entes reguladores que regulam de determinada área do que fazer diário da sociedade brasileira. Isso que regula, vê o que está bem e o que está mal. A ANAC vê o que está bem na aviação e o que está mal. Então o Moreira Franco, que é o presidente agora, ele diz, isso não está bem, nós vamos punir. A TAM foi punida com não sei quantos milhões porque fez isso que estava mal, etc. Então, existem entes reguladores para as atividades humanas em relação ao serviço para o seu próximo, e existe uma mente reguladora no que diz respeito ao do homem para consigo mesmo. E quando nós pisamos na bola, pagamos com as consequências. Então, esse ser, essa mente maior, é Deus, que nós não podemos negar a sua existência. O argumento do consenso comum, ou seja, a crença na existência de Deus, ela é universal, embora às vezes se manifeste em formas grotescas e revestida de ideias supersticiosas. Eu não sei se eu mostrei para você, eu creio que não. Ali no México eu vi coisas horríveis, né? Mas me fez pensar. Eu estive em Crio e em Bocoina, né? Que onde estão aqueles monumentos que aparecem em Discovery, National Geographic. Eu pude estar lá e vi os mitos, né? Eu vi o monumento da fertilidade mundial. Eu estive nessa montanha, a 3.000 metros de altura. Ficamos lá 3 dias. E o monumento da fertilidade é uma coisa grotesca. Chega a ser grotesca, supersticiosa e imoral seria, né? Eu tirei foto lá. O monte da fertilidade, você sobe, tem uma estrada, você sobe assim, sai da estrada, e tem uma pedra. Sabe o que é o monumento da fertilidade? É um pênis de granito, de pedra, com quase 10 metros de altura, que as pessoas supersticiosas, que não têm filhos, vão lá, fazem oferenda, diz que a mulher vai ficar grávida. Eles tocam, tem o nome de muita gente lá, eles tocam lá, diz que a mulher vai ficar grávida. É o monumento da fertilidade, né? O Vale das Rãs, onde eles adoram as rãs, eu estive lá, tirei foto com as rãs, são rãs de pedras gigantescas, apoiadas em uma pedrinha pequena e não cai. E de longe parece um bocado de rã assim, querendo saltar.
Diz que ninguém fez aquelas coisas. E eles vão lá e oferecem, tem as oferendas. O Vale dos Monges são pedras de 20 metros de altura, 30 metros de altura, em forma de monges. Eles vão lá e fazem oferendas. Para eles, ali está a mão de Deus, né? A pedra do elefante, que eles adoram. Eu tirei foto lá com a pedra do elefante. Então, eles creem que ali está Deus. É um Deus. O crocodilo, no Egito, tem as pedras, que é um Deus para eles, né? Na Índia, o monumento da vaca, né? Que é uma deusa. Então, de diferentes formas, por mais grotesca que seja, é uma manifestação do ser humano na confiança da existência de um ser superior. Seja ele o nosso Deus, seja ele outros deuses, mas não deixa de ser a crença na existência de uma mente superior que governa as mentes humanas. Os antigos astecas, ali no Antigo México, sacrificavam 20 mil pessoas por ano, crendo que assim estava aplacando a ira dos maus deuses e alegrando o bom Deus. Ou seja, a crença na existência de Deus é universal. Onde quer que esteja, chame pelo nome que chame, ele existe na mente da raça humana. É uma crença que não vem pela inteligência do homem. Não é que um ser humano foi lá e incutiu a existência de Deus, né? Porque no mesmo lugar que eles creem, tem aqueles que negam a existência de Deus, né? É evidente que o mesmo Deus, como já falamos no início, que fez a natureza com suas belezas e tal, como diz Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, toda a natureza, aí o próprio salmista diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento, ou seja, então tudo isso nos fala de um ser inteligente que criou em Gênesis 1 os céus e a terra. E nesse princípio criativo de Deus, nesse Bereshit de Deus, de Gênesis 1, nós cremos que todo o universo, como dizem Hebreus, também lá em Gênesis, que pela fé cremos que Deus criou os mundos. E esses mundos é obra do ser que alguns dizem não existir. Deus não fez o mundo sem deixar certos sinais, sugestões e evidências claras que falam das obras de suas mãos. Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 1, não me avisaram nada, né? Já concluímos aqui. Capítulo 1, se deixar eu vou até meia-noite. Capítulo 1, o que é que diz? Capítulo 1, versículo 1, o que é que diz? Havendo Deus falado antigamente, de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, ou seja, o falar de Deus evidencia a sua existência. O escritor aos Hebreus não está querendo provar que Deus existe. Ele quer provar a fala de um ser que já está aceito como existente. Se ele falou é porque ele existe. Vamos ter um intervalo e já voltamos 5 minutinhos, porque assim vamos sair mais cedo hoje.